Adivinha quem é? Bom, meus amigos não simulados em uma inteligência artificial, no vídeo de hoje eu vou narrar para vocês como que eu fiz para criar um gerador de sprites. Sim, ultimamente eu tô entrando numa vibe muito game dev e dessa vez eu quis criar um sistema que facilitasse o processo de eu criar jogos, memes e coisas assim. Então, dessa vez eu criei um gerador de sprites, onde pega qualquer tipo de vídeo e consegue converter ele em vários quadros de frames. Isso tá meio difícil de entender, mas com a narração desse vídeo vocês vão entender com certeza. E antes de começar esse vídeo eu quero pedir o seu like e a sua inscrição no canal, porque isso ajuda bastante o desempenho aqui no canal e me motiva cada vez mais a trazer mais e mais vídeos diferenciados que normalmente você não encontra no YouTube. Pois bem, como eu não quero ficar enrolando muito, vamos logo para a narração desse vídeo. Bom, primeiro eu tinha que definir o que exatamente eu queria fazer. Se eu queria criar um gerador onde ele me gerasse várias imagens de uma vez, ou uma única imagem onde ela me gerava vários quadros de frames. E eu escolhi a segunda opção por ser mais fácil, e também por não ocupar muito espaço no meu SSD. E como que eu fiz isso? Bom, primeiro eu tive que usar a linguagem de programação Python, já que eu sempre uso Python para fazer sistemas malucos como esse. Python é tipo a redstone para mim. Todo tipo de sistema louco que eu preciso fazer eu uso Python para isso, mas enfim. Como eu defini a linguagem logo cedo, eu tive que instalar as bibliotecas e dependências necessárias. Que no caso foi a biblioteca CV2, a MEF e a NumPy, a famosa NumPy. Depois disso foi só começar a criar as variáveis que eu precisava, que no caso foi uma variável para mim pegar o nome do vídeo que eu queria transformar em sprites, o nome do arquivo que eu usaria para salvar todos os sprites, e depois definir o tamanho da imagem, que no caso eu coloquei 160 no caso do width e 90 no caso do height. Eu quis deixar algo meio vertical para facilitar o processo e analisar melhor cada quadro por vez. Aí depois foi só criar um espaçamento entre essas imagens que seria de 10 pixels, onde cada quadro da imagem ficaria espaçado por 10 pixels. Depois eu usei a biblioteca CV2 para mim conseguir capturar o vídeo que eu estava importando. Fiz isso usando um videocap e dentro dessa função eu coloquei a variável do caminho do vídeo. Depois eu criei outra variável em formato de array para mim conseguir armazenar todos os frames, a quantidade de frames que o vídeo teria, de uma forma mais dinâmica. Depois eu criei um looping com o while para mim conseguir capturar cada frame que o vídeo teria. Fiz isso depois usando uma verificação com o if not, e dentro desse if not eu passei as seguintes variáveis, ret e frame. E depois que essa verificação fosse concluída, eu daria um break para encerrar o looping. Depois foi só criar uma verificação onde eu conseguiria calcular a largura e a quantidade de frames que estaria dentro da imagem. Eu fiz isso simples usando a biblioteca CV2, depois disso foi só dar o array frames e um ponto append para mim encerrar essa função. E fora do looping eu dei um cap.release e em seguida eu dei as seguintes variáveis onde eu conseguiria pegar os frames. Que no caso foi uma variável para mim conseguir ler todos os frames e outra variável para mim conseguir calcular e interpretar em formato de números cada frame que tivesse dentro da imagem, onde se o frame chegasse no final do tamanho da janela, ele daria uma quebra de linha, e assim por diante. Isso foi só uma conta que eu fiz de segurança para os frames não ficarem colados um no outro, ou se encontrarem e ficar todo zoado no final das contas. Eu quis fazer isso só para organizar mais todos os frames que estariam dentro da imagem para mim não ter problemas depois. E aí, meus amigos, essa é a parte complicada do código. Porque se eu parasse por aqui, o código já estaria funcionando, ele já iria me gerar a imagem, já iria separar os frames tudo certinho. Mas o problema é que ele ia me gerar ele ia me gerar uma porrada de arquivos separados. E isso, por si só, nos testes que eu fiz, daria mais de 1 GB de arquivo. Então, para segurança de vocês,
eu tive que começar a criar um sistema para mim separar, para mim criar um único arquivo. E dentro desse arquivo ficaria todos os frames. Para isso não ocupar muito espaço no SSD de vocês, porque isso trava o PC. Se você tiver um PC meio fraco, pode dar Deus pra ele, porque se você errar alguma coisa aqui, já era. Você vai ter que formatar, e eu não tô nem zoando. Mas enfim, agora eu vou criar outro looping para mim conseguir ler os frames e conseguir calcular mais ou menos eles. Que no caso eu usei o parâmetro while e depois a função len para mim conseguir passar todas as variáveis e conseguir calcular tudo certinho dentro do looping. Aí depois eu criei outra variável chamada black para mim conseguir pegar a largura e o width e o height na altura e conseguir passar os parâmetros do tipo único em um tipo de número inteiro. Essa é uma parte um pouco complicada. Se vocês quiserem um vídeo específico para mim explicar esse tipo de coisa, eu posso fazer em um futuro próximo. Aí depois foi só passar a variável frames e um append, e dentro dela passei a função append. Depois fora do looping, eu criei outra variável chamada grid, onde ela também seria um array. E aí eu usei outro looping, só que dessa vez um for, in range rows. Aí depois eu criei outras variáveis, onde eu conseguiria calcular a quantidade de frames pela quantidade de imagens. Aí depois eu criei outra variável usando o CV2 para mim conseguir passar essa função, essa variável que eu acabei de criar. E depois foi só dar um grid append. Aí depois fora do looping foi só finalizar. No caso eu criei uma variável para mim conseguir finalizar a grid. E depois eu passei a função CV2 inWrite com o output que eu passei lá no começo e a função e a variável final que eu acabei de criar. Aí depois disso foi só dar um print. E desse print é só para me confirmar que o código correu tudo certo e que salvou de verdade. E basicamente é isso, de uma forma bem resumida e uma forma bem didática para vocês entenderem como funciona a lógica por trás. Porque, meus amigos, esse é um código muito complexo e se você errar alguma coisa, você pode travar o seu PC. E isso é uma coisa que eu boto de alerta aqui pra vocês. Se vocês forem replicar esse sistema, prestem atenção em cada coisa. Isso é um sistema que envolve um pouco de matemática, então se você tiver alguma dúvida com matemática, use o ChatGPT, só para ele te ajudar na parte de conta, porque senão você vai acabar se embananando e o seu PC vai travar. Mas se você fizer tudo certinho, como eu expliquei, como vocês viram no vídeo, podem ter certeza que o código de vocês vai funcionar e vocês vão ter um gerador de frames completamente automático. E se você for um cara que quer pegar vídeos de pessoas reais e depois converter elas como sprites para algum jogo seu, esse é o sistema certo para você, porque você não vai precisar pagar, não vai precisar instalar algum tipo de aplicativo corrompido, digamos assim. Isso vai ser um sistema seu, onde você pode modificar e implementar mais funções e seguro. Você não vai ter o risco de ser hackeado ou ter as suas informações vazadas. Fora que isso é de graça e você pode implementar um monte de coisa, como eu acabei de dizer. Mas, meus amigos, esse é o resultado do gerador de sprites. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que o PC de vocês não tenha travado. Brincadeira. Não se esqueçam de deixar um like e um comentário aqui embaixo para mim saber o que vocês acharam do vídeo. E claro, dando mais sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui pro canal. Porque o intuito desse canal é basicamente eu desenvolver basicamente tudo. Vocês podem ver que nesse canal eu faço tudo, não só faço um sistema base para vocês se inspirarem em criarem algo. Meio que eu já crio coisas malucas com os códigos, então é uma coisa diferente que eu não vejo muito aqui no YouTube, é uma coisa que eu gostaria de ver e uma coisa que eu gostaria de ter visto quando eu tava começando a programar. Mas é isso. Eu sou Eric Pavão e se acaso não nos vemos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.